Paz do Senhor, aqui é a Vitória e hoje eu tenho uma palavra para vocês sobre milagre. Uau! Então, não é bem o que você pensa, mas bora lá. Então, se a gente for lá em João 11, a gente vai ver a história de Lázaro. Todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Lázaro, amigo de Jesus, tem duas irmãs, Marta e Maria. Ele fica doente, elas chamam Jesus. Jesus está longe, vai caminhando lá em direção a Lázaro. Quando chega, já é tarde demais. Aí Lázaro morreu e Jesus vai lá e ressuscita ele. Resumo bem resumido aqui da história de Lázaro. Mas a gente vai analisar um pouco essa história para a gente entender o que eu quero dizer aqui hoje. Se a gente então for lá em João 11, do versículo 1 ao 16, a gente vai ter o nosso primeiro personagem que a gente vai analisar, que é Jesus. Jesus, amigo de Lázaro, está longe quando recebe a notícia dele, da doença dele e começa a caminhar em direção a Lázaro. No caminho ele já avisa para o povo, tipo para os discípulos e tal, que Lázaro tinha morrido, mas que ele ia lá e que ia curar ele, e que ia ressuscitar ele para mostrar para o povo, que Deus faz milagres para o povo crer. Ok, primeiro personagem, Jesus crendo milagres, tipo, sem dúvidas alguma, ele tá crendo, ele já viu o que vai acontecer, ele não tem dúvida nenhuma, preocupação nenhuma, porque ele já tem o milagre aqui, ó, visão do milagre direta. Aí, continuando na história, do versículo 17 ao 27, a gente vê o encontro de Jesus com Marta, a irmã de Lázaro. Ela chega para Jesus e fala, ó, meu irmão morreu, já era. O que Jesus fala pra ela? Ó, eu sou a ressurreição e a vida, tá? Pode deixar que ele vai ressuscitar. Ela fala, ok, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. Jesus fala, não, minha querida. Tipo, tu não tá entendendo. Eu vou ressuscitar ele hoje, tipo, óbvio que eu estou parafraseando tudo, né, que eu tô falando aqui. Então, não tá escrito assim na Bíblia, mas você tá entendendo. Aí vai, ele fala isso pra ela. E a gente tem, então, Marta. A gente vê aqui que Marta, ela não tá escutando Jesus. Ele fala pra ela que vai ressuscitar o irmão dela e ela tá pensando que ele vai ressuscitar o irmão dela lá no último dia. Mas não é disso que Jesus estava falando. Então, ela não tá escutando ele direito. Depois, se a gente continuar, do versículo 28 até o versículo 37, a gente tem a outra irmã de Lázaro, Maria, que chega pra Jesus e fala, ó, tu chegou atrasado, Lázaro morreu, acabou, tipo, já era, tu chegou tarde demais. Se tu tivesse chegado antes, tu poderia ter curado ele e tal. Maria estava acreditando muito na cura do irmão dela doente. Porém, ela não estava acreditando ou sequer imaginando a ressurreição do irmão dela. Maria tinha fé. Porém, até um certo ponto, ela tinha uma fé que, tipo, a partir daquele ponto que o irmão morreu, acabou. Era só a cura que ela acreditava. Depois ela não estava nem pensando na ressurreição dele. Então, tem Maria com fé, mas será que a fé dela é grande o suficiente? Depois, se a gente continuar na história, a gente tem, do versículo 38 ao 44, que vai ser o fim da história, Jesus indo lá no sepulcro e ressuscitando Lázaro. A gente imagina isso como uma cena maravilhosa. Todo mundo lê a história de Lázaro e diz, uau, amém, glória a Deus, Lázaro ressuscitou. Sim. Amém, glória a Deus, Lázaro ressuscitou. Agora imagina você tá lá na frente, na hora que Jesus manda tirar a pedra, começa a orar e chama Lázaro pra fora. Primeiro, tá cheirando mal. Segundo, Lázaro tá morto há dias. A aparência dele não é das melhores, ele deve estar pálido como sei lá o quê. E terceiro, ver uma pessoa supostamente morta, ou não supostamente porque ele estava morto, vindo pra você com vida, deve ser meio chocante, né? Então, vamos manter isso na mente, né? Porque pra gente, uau, que maravilha, Lázaro ressuscitou, mas imagina, se coloque naquele lugar, naquele momento, e vai ser maravilhoso, não é mesmo? Mas bem assustador também, bem chocante também. Então, depois de ver a história toda, todos os personagens que eu analisei aqui, o que é que a gente tem que manter em mente? Primeiramente, o milagre. Gente, o milagre não é algo instantâneo. Milagre é um processo. Tem todo um processo até chegar no milagre. Agora a gente quer o quê? A gente quer o milagre na hora. Tipo, agora me dá meu milagre. Porém não é assim. A gente tem que passar por um processo. A gente tem que crescer. A gente tem que aprender nesse processo. E senão
O que adianta todo mundo receber um monte de milagre, tipo, sem aprender nada? Não vai adiantar nada. Então, o milagre tem todo um processo. Segundamente, o milagre nem sempre é, tipo, atraente aos nossos olhos. Porque o que a gente imagina é o quê? Lázaro morto e agora vivo. Sim. E é maravilhoso e não vai deixar de ser, apesar de ser algo chocante, ver um morto andando. Então, a gente imagina sempre o milagre como algo tipo de conto de fadas, porém nem sempre o milagre é assim. Nem sempre ele é, tipo, atraente aos olhos humanos. Ele pode ser chocante, não vai deixar de ser menos maravilhoso pelo fato de ser chocante, mas vai ser chocante, um pouco assustador. Às vezes é assim, porém continua sendo um milagre. E terceiramente, gente, Deus não é o nosso gênio da nossa lamparina que a gente esfrega e concede os nossos desejos. Deus não é assim. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer crescer, Ele quer um relacionamento com a gente. Ele não quer dar tudo pra gente de mão beijada, porque se Deus fosse esse gênio de lamparina que dá o desejo na hora, o milagre é imediato, todo mundo serviria a Deus. Porque bastava pedir, seja o que for, que Deus dava, né? Porém não é assim. Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer confiar nele, ter fé nele. Deus quer te fazer ter mais paciência, quer te fazer quebrar teu orgulho, sei lá. Mas tem um processo no qual você vai aprender. Então é isso. Processo nem sempre é bonito, mesmo sendo bonito, porque é um milagre. E para de usar Deus como se fosse teu gênio de lamparina, porque não é isso, tá? Então, é isso que eu tenho pra vocês hoje. E, continue acreditando no seu milagre. Porém, mantenha em mente que você tem que passar pelo processo antes de chegar no seu maravilhoso milagre. Talvez chocante, talvez não. E mantenha um relacionamento com Deus. Trate Ele com o respeito e a honra e glória que Ele merece ser tratado. E com o valor que Ele merece receber. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês e boa semana.